Saudações a todos, dando continuidade à aula de tendinopatia patelar ou tendinite patelar. Hoje a gente vai falar sobre exercícios específicos. Saudações a todos os nossos pacientes. O tema da aula de hoje é sobre tendinite do patelar, uma afecção muito comum nos nossos consultórios de cirurgia do joelho e medicina do esporte. E hoje contamos com a participação do nosso grande Lena, nosso fisiologista e educador físico especialista na parte esportiva, e nós vamos juntos orientar vocês como prevenir e como tratar através de exercícios de fortalecimento excêntrico e isométrico da musculatura do quadríceps, que podem ser realizados inclusive em casa, para você conseguir prevenir e ao mesmo tempo tratar a tendinite do tendão do patelar. Como sempre, nossa apresentação tem fins de ensino e orientação dos nossos pacientes. Da mesma forma que as outras apresentações, pautamos nossa apresentação principalmente em estudos nível 1, 2 e 3 de evidência, o que afasta nossos pacientes de opiniões de especialistas que têm um pior nível de evidência, e geralmente os pacientes buscam informações em redes sociais e informações estas que podem não condizer com a realidade. Em relação ao tratamento da afecção da tendinite do patelar, na aula passada avaliamos bem vários estudos, mas aqui o foco é o tratamento. Então, lembrando esse estudo que foi avaliado na aula passada, nível 2 de evidência, um estudo de revisão sistemática, randomizado, controlado, ou seja, um estudo de um alto poder estatístico e científico, com 612 pacientes, com 13 estudos, sendo que 9 foram agrupados por ter uma qualidade metodológica alta, e a conclusão do trabalho foi que o mais importante achado desse grande estudo de revisão sistemática foi que apenas o fortalecimento excêntrico pode ser considerado como evidência forte para o tratamento de tendinopatia ou tendinite patelar. Ou seja, existem várias modalidades de tratamento, analgesia, fisioterapia, alongamentos, mas, do ponto de vista científico, o único que tem maior poder estatístico de melhora é o fortalecimento excêntrico. Então esse é o foco da aula. Convidamos vocês para revisar a aula 1, que a gente fala da tendinite patelar em seu aspecto global, definição, fatores de riscos, e dentre outros, diagnóstico, dentre outros achados nessa doença. Ainda falando do tratamento, em outro estudo de revisão sistemática, nessa avaliação de 15 estudos, dentre eles alguns níveis 2 e 3 de evidência, mostrando que além do fortalecimento excêntrico, o fortalecimento isométrico do quadríceps também é confiável na maioria das situações clínicas. Após a publicação da primeira aula, muitos pacientes ficaram com dúvidas sobre a tendinite ou tendinopatia do quadríceps, e esse estudo compara justamente a tendinopatia do patelar com do quadríceps, um estudo super recente de 2019, numa revista de alto respaldo científico. Nós grifamos de azul aquilo que é mais importante, então vamos traduzir para vocês. O joelho do saltador não é sinônimo de tendinopatia patelar, e esse termo também inclui a tendinopatia quadricipital, ou seja, a tendinopatia quadricipital e patelar envolvem o mesmo grupo de doenças, também conhecido como joelho do saltador, pois ambos, que no segundo parágrafo ele fala que ambos fazem parte de um mecanismo extensor. E qual a diferença entre elas é que a dor ocorre no polo superior da patela e não no polo inferior da patela, como ocorre na tendinopatia do patelar. Ou seja, a tendinopatia quadricipital é basicamente a mesma doença, e ambas são tratadas da mesma maneira, com cargas a nível do tendão, ou seja, o fortalecimento excêntrico que promove o remodelamento. A única diferença entre elas é que a tendinopatia do quadríceps ela é melhor trabalhada em deep knee flexion, ou seja, uma flexão mais profunda do joelho. Então, ambas são parte de um mesmo grupo de doenças com o mesmo tratamento. A única diferença é que dentro de um fortalecimento excêntrico você tem que trabalhar no maior grau de flexão do quadríceps em relação ao tendinopatia do tendão do patelar. Agora o foco da apresentação, como fazer esse exercício excêntrico. Note que esse atleta de futebol, ele tem uma tendinopatia do patelar e está fazendo um trabalho preventivo ou de tratamento
No caso, a gente adota no clube uma modificação desse tipo de fortalecimento. Lembre-se que o atleta com coluna ereta, ele faz uma flexão do joelho em um declive de 25 graus, fazendo a parte do fortalecimento excêntrico, e ele toca o pé no solo para ajudar a subir. Portanto, ele não faz a parte concêntrica do exercício. Então, é uma pequena modificação que fazemos no clube, de tal forma que facilita o atleta fazer somente fortalecimento excêntrico e não o fortalecimento concêntrico. Coluna ereta, e o grau de flexão é dependente da quantidade de dor. Esse é um exercício doloroso e esse tipo de fortalecimento foi bem trabalhado nesse estudo de 2017. A gente traduziu tudo para vocês. Então, a frequência de que você tem que fazer esse exercício é 2 vezes ao dia, sendo 3 séries de 15 repetições. O nível de dor ele tem que ficar entre 4 ou 5, ou seja, o grau de flexão do joelho vai até você ter um nível de dor entre 4 e 5. É um exercício doloroso que exige uma frequência diária de várias repetições, ou seja, a assiduidade do tratamento é importantíssima para o sucesso do tratamento. Como fazer o fortalecimento excêntrico? Agora o mesmo atleta fazendo o fortalecimento excêntrico com elástico, mantendo sempre a coluna ereta, o joelho próximo a 90 graus de flexão. E quando você trabalha com fortalecimento isométrico, você não traz lesão a nível do tendão, e sim um remodelamento da mesma forma como o exercício excêntrico. O exercício isométrico ele não é tão importante quanto o excêntrico, mas também é um exercício que tem validade e comprovação científica de benefício no tratamento. Quando você faz um tratamento adequado, você colhe frutos. Esse é um atleta de alto desempenho. Aqui o atleta fazendo o gol da vitória do clube dele, que é o Ceará Sporting Clube, devido a um trabalho de fortalecimento excêntrico e assiduidade nos treinamentos pelo clube. Uma boa reabilitação traduz em alta performance. Olá pessoal, a maior incidência de tendinite patelar ocorre em esportes que geram maior impacto nas articulações do joelho. Basquete, vôlei, corrida. No futebol não é tão comum, porém a gente tem que abrir um parênteses e uma atenção especial para os goleiros, que utilizam muitos saltos durante suas sessões de treino. O que pode ocasionar esse tipo de lesão? Fatores externos e internos estão totalmente ligados. Os externos seriam o tipo de solo, um solo muito duro, o controle de carga errado, volume, intensidade de treino, tempo de recuperação. E os fatores internos seriam a massa corporal e a anatomia da articulação do indivíduo. Palmilhas ou tênis especiais poderiam minimizar esses efeitos negativos dessa lesão aí, do impacto? Não há comprovação científica quanto a isso. Além do mais, esse tipo de aparato ele pode prejudicar a cinemática de membros inferiores, consequentemente prejudicando o desempenho do atleta. Então, qual seria a única saída? A saída seria trabalhar fortalecimento muscular e flexibilidade. O fortalecimento muscular seria de forma excêntrica, onde a carga externa ela é maior do que a tensão gerada na musculatura, e exercícios isométricos, onde há uma contração muscular, mas não há uma alteração no comprimento da fibra muscular. E os músculos seriam músculos do core, abdominais, quadríceps, isquiotibiais. E também trabalhar muito a flexibilidade dos músculos do quadríceps e isquiotibiais. Ok? Espero ter ajudado. Como o Leno falou, aqui alguns exercícios que você pode utilizar, sempre focando no alongamento da parte dos tendões do quadríceps e dos flexores da coxa, e os trabalhos de tronco, que envolve principalmente a musculatura do core, abdominal, paravertebral e glútea, para que, além do fortalecimento excêntrico e isométrico do quadríceps, você tenha um aparato, um arcabouço muscular que biomecanicamente proteja a articulação do joelho. Então, sempre associar ao fortalecimento do core, abdominal, paravertebral, glúteos e rotadores externos do quadril, bem como o alongamento do quadríceps e flexores da coxa.
Ainda sobre os exercícios para tratamento de tendinopatia patelar, em 2017 foi lançado um grande estudo de revisão sistemática com 17 artigos desenvolvido em Ohio, nos Estados Unidos, um estudo de nível 2, onde ele comparou dois grupos de pacientes. Um grupo de pacientes que só realizava exercícios excêntricos para tratamento de tendinopatia patelar e outro grupo que realizava exercícios excêntricos mais alongamentos com estabilização do core. Então, foi visto que os pacientes que realizavam só exercícios excêntricos, eles melhoravam em 57% dos casos. Já os pacientes que realizavam exercícios excêntricos mais alongamentos e fortalecimento do core melhoravam em 89% dos casos. Lembrando que os alongamentos mais importantes são da região do quadríceps e da musculatura dos isquiotibiais, que é a musculatura posterior da coxa. Então, traduzindo aqui o que o Dr. Jonatas Brito comentou nesse grande estudo de 2017 da arthroscopy, que envolveu vários estudos, entre eles estudos de nível 2, 3 e 4 de evidência, uma revisão sistemática, um estudo que envolveu 691 estudos, que ele, no caso, filtrou 15 que tinham um poder metodológico com maior evidência, e dentro da discussão ele fala que quando você treinava somente a questão do quadríceps e quando versus um grupo que treinava além do quadríceps, o core ou atividades de alongamento. E mostrou que tem superior resultado quando você associa ao fortalecimento excêntrico com o alongamento e com o fortalecimento do core. Então, um respaldo científico bem evidente de você fazer o fortalecimento excêntrico associando ao fortalecimento do core e alongamento do quadríceps e flexores da coxa. Uma comprovação científica de um estudo de respaldo de alto poder de evidência científica, tanto comentado pelo Dr. Jonatas Brito, quanto pelo fisiologista Lennon Vitola. Por fim, por mais que você trate de uma maneira adequada, existe alguma pequena quantidade de pacientes que não vai melhorar, mesmo em relação ao tratamento otimizado. Nesse estudo da American Journal of Sports Medicine, que ele comparou pacientes que não melhoravam com tendinopatia patelar, que foram utilizados plasma rico em plaquetas versus terapias de ondas de choque, sendo que lembrando que a plasma rico em plaquetas não está disponível como tratamento no Brasil. E ele demonstrou que a terapias de ondas de choque, o ESWT, pode aumentar o número de neovasos, ou seja, ele gera vascularização e promove crescimento celular e síntese de colágeno a nível dos tendões, que traduz em bons resultados em 90% dos casos que você utiliza a terapias de ondas de choque nos pacientes que não melhoram. Nesse estudo de revisão sistemática, ele mostrou que quando você faz um fortalecimento excêntrico um tratamento não cirúrgico, seja ele qual for, dentre eles fortalecimento excêntrico, analgesia, fisioterapia, você tem uma melhora global em torno de 50%. Quando você tem a terapia de ondas de choque, você tem 90% de bons e excelentes resultados. Além disso, quando você compara o PRP com as ondas de choque, você tem que ambos melhoram a escala de dor e score funcionais de 2, 6 e 12 meses de segmento, apesar de que o PRP teve melhores resultados do que as ondas de choque, mas ambos melhoraram muito os scores de dor e scores funcionais. Como conclusão, as terapias de ondas de choque conseguem atingir bons resultados, especialmente no longo termo, ou seja, um segmento a longo prazo, e é uma excelente alternativa para o uso da PRP, que é uma terapia não disponível no Brasil. Mais uma vez, terapia de ondas de choque é o tratamento de primeira linha na ausência de melhora com fortalecimento excêntrico e é uma alternativa ao tratamento com PRP não disponível no Brasil, e isso foi comprovado em um estudo nível 1 de evidência. Resumo da apresentação: o tratamento padrão ouro para o fortalecimento para a tendinopatia do quadríceps é o fortalecimento excêntrico do quadríceps, sempre associar com o fortalecimento do core, sempre associar com o alongamento do quadríceps e dos isquiotibiais, e na refratariedade, ou seja, na ausência de melhora, a primeira linha de tratamento no Brasil
são as ondas de choque. Aproveito também para convidar vocês para assistir nossa aula completa sobre tendinite do patelar. Nela a gente consegue discorrer sobre a definição, fator de risco, diagnóstico e um tratamento detalhado sobre esse tipo de doença. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Convido todos vocês a, se tiver qualquer tipo de dúvida sobre essa apresentação ou sobre qualquer coisa relacionada ao joelho, cirurgia do joelho ou à medicina do esporte, nos procurar nas nossas redes sociais, que prontamente iremos responder a todas as dúvidas que porventura vocês tiverem. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.